Eu venho falando esses dias aqui com vocês, desde o dia 17 de dezembro, que foi a nossa primeira reunião. E quem é que estava aqui dia 17? Só para eu ter uma ideia. Vejam como era a minoria. Quem estava aqui no dia 7? Aí os mesmos e mais alguns outros. Quem estava aqui domingo passado? 14. E agora uma pergunta óbvia. Quem está aqui hoje? Não, porque tem gente que tem que se segurar e dizer, eu estou aqui, porque a cabeça só Deus sabe onde anda. Mas graças a Deus pelos que trouxeram o corpo e também a mente, minimamente. Então, vale fazer uma pequena repetição. No dia 14 de dezembro, eu falei sobre o texto de Gênesis, de João, no capítulo 13, sobre Jesus lavando os pés dos discípulos. Contei a história inteira e as nuances tão interessantes daquela história, o escândalo da história, que é Jesus tirar as vestes de cima e se descingir com a roupa que o homem do primeiro século usava, que era uma espécie de cuequinha, era um pano íntimo amarrado, e sobre o qual ele colocava as vestimentas superiores. Ele tirou as vestimentas superiores e se descingiu daquele pano de proteção que nos nossos dias seria equivalente a uma cueca mais íntima. Portanto, em estado de nudez total, ele vai pegando os pés dos seus discípulos, lavando-os e enxugando-os com a sua toalha íntima, com o seu paninho mais íntimo. E vai fazendo isso com cada um, até que quando chega nas proximidades de Pedro, Pedro vê e diz, tu jamais me lavarás os pés. E aí então Jesus disse, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. E aí Pedro disse, não somente os pés então, já que o negócio é esse, me lava a cabeça, as mãos, o corpo, me dá uma geral. Aí Jesus disse, que é isso, Pedro? Você já tomou banho hoje? Quem já tomou banho não precisa lavar, senão somente os pés. Isso no primeiro século, porque hoje em dia a gente não precisa voltar para casa e lavar nem os pés, estamos tão protegidos. Mas eles andavam de sandálias num chão não pavimentado, na maioria das vezes empoeirado, e os pés era imprescindível que se lavasse. Esse é o ambiente. E aí o texto prossegue, quando Jesus termina de lavar a todos, bota de volta a cingidura íntima, se recobre com a veste principal e se assenta à mesa e lhes pergunta, compreendeis o que eu vos fiz? E aí, naquele primeiro domingo, dia 14 de dezembro, eu fiquei a maior parte do tempo falando acerca desse compreendeis o que eu vos fiz. E daí em diante o que decorreu até o dia de hoje é que foi apenas evolução tópica, subtópica das implicações dessa pergunta, compreendeis o que eu vos fiz? E aí a gente andou por aquele aspecto de natureza mais filosófica, de Jesus dizendo a Pedro, o que eu faço, tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Aí a gente viu como para Jesus esse depois não implicava num grande tempo posterior para uma reflexão filosófica elaborada. Ao contrário, o depois de Jesus era logo após. Quando eu terminar isso aqui, você vai entender. Entender a partir do quê? Compreendeis o que eu vos fiz?
Isso nos coloca uma metodologia epistemológica do Evangelho, que nos ensina que no Evangelho a gente de fato só compreende se puser em prática. Compreendeis o que eu vos fiz, não é o que eu vos disse, não é a elaboração filosófico-teológica acadêmica da minha propositura, não, é o que eu fiz. O Evangelho, portanto, eu disse no nosso segundo encontro, não é acerca do que, ele é acerca de como. E dei vários exemplos de como as figuras mais surpreendentes nas narrativas dos 4 evangelhos não são pessoas com elaborações doutrinárias, teológicas, dogmáticas, instruções religiosas, nada disso. São figuras como um centurião romano que não sabia de nada, mas cria para além de tudo. É uma Ciro-Fenícia, fora dos termos de Israel, que também não entendia de nada, mas era capaz de crer para além do absurdo. Era um gadareno que, depois de possesso de todos os demônios, pede para seguir com Jesus, e Jesus diz, não, 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 você vai ficar melhor andando sozinho, volta para casa e conta para os teus tudo que Deus fez por ti, como teve misericórdia de ti. E eu dei vários outros exemplos de que o Evangelho não trabalha com essas categorias epistemológico-gregas que nos foram ensinadas na religião, onde você é de Deus se souber mais doutrina, mais catecismo. Para ser batizado tem que ter um curso inteiro de batismo, até para casar tem que fazer um curso enorme, tudo é preparatório, tudo é greco-romano, tudo é aristotélico, mas no Evangelho as coisas têm a ver com o como delas. Como? Com o modus operandi. Quando perguntaram a Jesus sobre aquela pergunta completamente cretina e idiota, Senhor, quem é o meu próximo? E foi um acadêmico, cheio da possível sociologia rabínica que ele podia estar possuído, ou de qualquer outra elaboração teológica, ele pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Crendo que Jesus iria abrir cláusulas de concessão para que ele dissesse, não, tá bom, esse aqui não é meu próximo, esse aqui é meu próximo. E Jesus conta uma história absurda e diz, olha, um homem caiu semi-morto entre Jerusalém e Jericó, assaltado, roubado, vilipendiado, estuprado do ponto de vista do que de violência a ele perpetraram. E aí vem um líder do templo em Jerusalém, e quando o vê caído ali, desvia o caminho dele para o mais distante possível, e diz, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? E aí, olhando para esse líder do templo, vem um outro sublíder, de uma hierarquia um pouquinho menor, um levita, responsável pelo louvor. E aí, quando ele vê o que o sacerdote, que era o ministrante litúrgico oficial, tinha feito, desviando-se da situação conflagrada de assalto, expropriação, abandono, quase morte, a pessoa moribunda, ele, quando viu que o superior tinha se evadido, ele também se evadiu no mesmo caminho e direção de fuga e de negação do que ele estava vendo acontecer cruentamente diante dos seus olhos. Aí Jesus disse, depois desses, vem passando um samaritano. Samaritano era o indivíduo, como eu já disse a vocês diversas vezes, o mais odiado de todos pelos judeus. Mais do que romanos, mais do que pessoas de qualquer outra etnia. A cor da pele não tinha significado importante para os judeus, como tinha de significado negativo a figura do samaritano,
que era irmão de DNA, que era parte das 10 tribos de Israel, que tinham ficado para o norte do país e que se separaram das tribos de Judá e Benjamim. Cada uma foi levada para cativeiro em lugares diferentes, e os judeus de Jerusalém e da tribo de Benjamim se jactavam de que eles foram levados para a Babilônia, para os medos, para os persas, ainda pegaram um período grego, e não se miscigenaram, não se misturaram com os estrangeiros. Para eles, essa era a glória absoluta, esse purismo genético e de DNA, essa atitude de supremacismo do DNA que eles julgavam carregar com superioridade sobre todos os demais homens na face da terra. Enquanto isso, os samaritanos, no seu cativeiro, casaram-se, deram-se em casamento em relação aos assírios, se miscigenaram, se sincretizaram em alguns aspectos, absorveram e foram absorvidos, até que voltaram outra vez para a sua terra, no antigo reino norte de Israel, onde hoje é a Samaria bíblica ou a Cisjordânia do conflito palestino, Ramala, Nablus, Siquém, tudo isso é terra dos samaritanos, tanto quanto coube na divisão feita pela ONU, seu lugar da partição para a criação de um território palestino, em razão do que a gente vê esses conflitos todos até o dia de hoje. Mas o ódio de então, pelos samaritanos, era tão violento que eles amaldiçoavam os samaritanos todos os dias ao pôr do sol. Todos os judeus piedosos, tomados por aquela piedade com cheiro de piedade religiosa, erguiam as mãos na direção dos samaritanos e diziam: malditos sejam todos os samaritanos. Aí Jesus, quando pergunta: compreendeis o que eu vos fiz? Imediatamente vem à nossa mente a pergunta daquele acadêmico dizendo: quem é o meu próximo? E a resposta de Jesus foi contar essa história e mostrar que aquele que era o herege, o desprezível, rejeitado, abandonado, enojado aos sentidos dos judeus puristas e supremacistas, foi o único que, vendo o homem caído como o homem estava, todo roubado, expropriado e vilipendiado, foi o único que parou, que desviou-se do seu caminho na direção do indivíduo e o socorreu e fez todos os bens que ele precisava receber para se recuperar, ao final do que ainda o colocou numa estalagem, botando dinheiro adiantado e dizendo: se na minha volta tu me disseres que ele gastou mais do que eu deixei empenhado, me dize qual é a diferença que eu vou fazer o ressarcimento total. Aí Jesus, depois de contar essa história, virou para esse acadêmico interessante e teórico da Torre de Marfim, que tinha acabado de perguntar quem é o meu próximo, e disse: quem tu achas que foi o próximo do homem caído, abandonado, largado, jogado à beira do caminho? Aí o religioso disse: eu suponho que aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse: compreendeis o que eu vos fiz? Vai tu e faze o mesmo. E eu lhes disse que o Evangelho não é acerca do quê, nem de elucubrações, porque a fé ou qualquer elucubração sem obras é morta. E é o apóstolo Tiago que diz: mostra-me a tua fé sem obras, sem fruto, e eu, com as minhas obras, com o fruto da minha vida, te declararei qual é a natureza da minha fé.
é o mesmo princípio, é o mesmo espírito. Não é falação, como disse João, filhinhos, não ameis de palavras, nem de blá, 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 mas ameis de fato, de verdade, de obras, de frutuosidade, de concretividade palpável na vida do próximo. Do contrário, é logorreia blasfema o que vocês estão pronunciando e fazendo. Aí, depois nós chegamos no terceiro dia no qual eu dei ênfase a respeito de como é possível você botar em prática o que Jesus disse quando perguntou: compreendeis o que eu vos fiz? Que não basta apenas a gente entender historicamente que o Evangelho não é acerca do que, mas acerca de como. Porque o problema é o como, o problema é o modus operandi, o problema é a energia operadora, o problema é a frutuosidade, o problema é fazer acontecer, o problema é demonstrar, o problema é ser verdade. E aí, eu disse a vocês que isso só foi possível, e aquilo que o texto de João 13 narra, durante a ceia ser traído por um amigo, essas traições de dentro de casa, e você aguentar isso sem ódio. E eu expliquei por que Jesus jamais odiou, odiaria ou odiará quem quer que seja, até o diabo. Porque na hora que ele odiar, mesmo que seja o diabo, ele se desqualifica. Ele ama. Ele ama. E é o amor dele que tanto justifica quanto traz juízo àqueles que, apesar desse amor, trabalham contra o amor o tempo todo e viram diabos, como aconteceu, infelizmente, com o caso do pobre Judas, mas que ainda está numa situação muito superior àquela na qual a gente vê muitos dos líderes religiosos contemporâneos, que são pessoas que são capazes de traições e traições e vivem de moedas de prata, vivem de negociatas, vendendo a alma dos outros, vivem vendendo Jesus de dia e de noite para o mundo inteiro, mas não tem nem a dignidade de uma angústia remorsiva que os leve ao suicídio. Suicídio é até uma dignidade num caso desse, que esse pessoal está completamente destituído, desenervado de qualquer sensibilidade humana. Judas se levantará no juízo e o julgará. E aí nós vimos isso. E eu disse que no dia de hoje eu continuaria ainda fazendo essa pergunta: compreendeis o que eu vos fiz? Porque ela designa essa teoria do conhecimento segundo o Evangelho, essa epistemologia. A gente conhece as coisas de Deus em nós, para nós, pela prática delas. Como Jesus disse, que aquele que faz a vontade de Deus é aquele que a pratica. Não é aquele que discorre, que elocubra, e que divaga, e que filosofa sobre ela, ou teologiza sobre ela. Não, é quem a pratica. Como eu também disse da última vez, que em João capítulo 7, verso 14, Jesus diz que se alguém quiser saber se a palavra que ele diz é verdadeira ou não, que a ponha em prática. Antes disso, você nunca vai ter a certeza, ela só se torna concreta, real, palpável, realizável e uma boa nova experienciável por nós, se a gente tiver a coragem de botar o pé no chão das práticas desse caminho, um dia depois do outro. Aí ele vai ganhando verdade, concreção, realidade insofismável diante de nós. E hoje, o que eu quero conversar com você? Eu quero falar sobre 3 implicações de coisas que estão presentes nesse texto de João 13,
que vocês me acompanharam nas 3 reuniões anteriores e que eu acabei de fazer uma síntese resumidíssima só para tentar juntar a mente um pouco e criar uma coesão cognitiva, de percepção, de sequência. Para você que está aqui hoje, preste atenção nisso. É tudo fundado em João, no capítulo 13. Você pode abrir no seu celular, na versão revista e atualizada. É só escrever aí no Google, Novo Testamento, Evangelho de João 13, revista e atualizada. Vai cair em cima, exatamente do texto que eu leio. E que eu não lerei porque eu tenho lido gradativamente, domingo após domingo. Hoje eu só quero enfatizar coisas que estão ditas aqui. Por exemplo, no verso 8 desse capítulo 13, quando Jesus, ouvindo a objeção de Pedro, que disse, tu jamais lavarás os meus pés, e Jesus disse, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Você podia repetir comigo isso em voz alta? Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Só mais uma vezinha. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Aí você fica perguntando o que isso quer dizer. O que isso disse? Exatamente o que isso disse. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Aí tem uma segunda pergunta que eu admito, com muita racionalidade. Lavar de que maneira? Aí é óbvio que ele não está falando de te dar um banho. Olha, se eu não te der um banhinho, você nunca vai ser meu. Viu, meu filhinho? Um banhozinho gostoso, vou lavar tudo, tu não tens parte comigo. Se eu não te fizer um batismo estilo detailing, assim, bem detalhado em você, lavando cada pedacinho do teu corpo, tu não tens parte comigo. Ele não está se referindo, portanto, a nenhum uso de água numa extensão maior do corpo, para caracterizar o nosso vínculo ou não vínculo com ele. A gente sabe da história daqueles 2 malfeitores que morreram ao lado dele na cruz. Um blasfemou, dizendo, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também, mas para de ficar com essa passividade toda enquanto está todo mundo morrendo aqui. Aí o outro se chocou, olhou para ele e falou, que é isso, rapaz? Tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Você não está vendo que é Deus tomando a sentença da gente, sofrendo a nossa sentença ao teu lado. E tu não percebes que tem algo alienígena aqui acontecendo? E aí virou-se imediatamente para Jesus e disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Conforme a escatologia judaica, que dizia que no último dia, todo mundo que morresse ia ficar dormindo até o último dia, quando todos iriam ser levantados. E ele, com base na única escatologia que ele conhecia, ele falou, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino e que for haver ressurreição de todos, então me lista, não me esquece. Aí Jesus o surpreende de novo, como surpreendeu sempre aos que creram, de verdade, dizendo-lhe, em verdade eu te digo que hoje mesmo, antes do sol se pôr aqui, tu estarás comigo no paraíso, não é daqui a milhares e milhares de anos, é agora, é hoje, é já, é nesse instante, é nesse momento, é sem interrupção e é sem batismo, é sem água, é sem lavagem com H2O, sem absolutamente nada, mas estás limpos, ele diz em João, aqui na frente, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 8, vós estáis limpos pela palavra
vós estáis limpos pela palavra, pela adesão à palavra, por darem razão à palavra de Deus, por praticarem a palavra, por não serem indiferentes para com a palavra, por levarem a sério e a chamarem para a praticabilidade cotidiana, natural, na vida de vocês, por transformarem a palavra que vocês ouvem em códigos de mente, de juízo, de discernimento, de bom senso, de compreensão, de entendimento, para avaliação e prática da vida de vocês. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Portanto, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo, e o significado não tinha a ver exclusivamente com jogar aguinha nos pés. Tinha a ver com essa consciência de entrega cotidiana da gente, para nos permitirmos, não de maneira litúrgica, religiosa, um dia eu fui batizado, toda vez que eu encontro um rio eu peço para que alguém me dê um mergulho, tudo isso é só superstição tua. Na realidade, eu sou limpo pela palavra. Toda vez que eu digo sim, toda vez que eu acolho, toda vez que eu dou razão ao Evangelho na minha vida, eu estou sendo limpo pela palavra. Todas as vezes que eu acolho a palavra de Jesus, não como um mandamento penoso, porque os seus mandamentos não são penosos, são amor, mas quando eu não resisto ao amor, não odeio o amor, não brigo contra o amor, não me mal-humoro contra o amor, não me levanto contra o amor, antes o acolho, eu sou limpo por essa palavra, o amor de Deus, como palavra vivificante em mim, purifica meu ser. Para a experiência cotidiana de Deus. Agora, como eu disse no domingo passado, isso acontece como decisão do amor. Lá, os versos 1, 2 e 3 de João 13 diz: tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí teve força para a traição, para encarar a negação, para lidar com a idiotice, para oferecer as oportunidades que nunca aparentemente eram percebidas, o que é extremamente frustrante. Na viagem do Evangelho só é possível se a gente se dispuser a fazer isso com amor, até o fim. Como um pai faz com o filho, como a minha filha faz com os meus netos, como eu faço com ela. Eu comecei a amá-la e vou amá-la até o fim, não tem nada que me faça parar de amá-la. Nada, absolutamente nada. É unilateral, é uma escolha, é uma decisão. E é assim que tem que ser. E se eu não tiver essa consciência, não adianta eu ouvir e perceber os exemplos de Jesus, de como Ele quer que eu viva. Sem esse amor, eu não vou praticar nada. E o amor não é um romanceamento com Deus, é uma decisão, é uma escolha de querer parecer com meu Pai, de querer parecer com Deus em mim. É uma escolha. A segunda coisa que eu quero afirmar no dia de hoje está aí entre os versos 22 em diante, quando Jesus pergunta: compreendeis o que eu vos fiz? Porque eu vos dei o exemplo. Vocês não têm que elocubrar, vocês só têm que ver o exemplo. Qual foi a desembocadura do que eu fiz? Tudo que eu faço tem a ver
com que eu vivo, encarno, demonstro. Se eu lhes disser alguma coisa que eu não viva, não encarne, não demonstro, não sigam. Porque o Evangelho não tem a ver com bate-boca, discussão para ver quem está certo. De preferência, fique calado. O Evangelho tem a ver com exemplo, com o que eu faço com a minha vida, com a minha interpretação de olhar, com o que eu escolho como prioridade, como significação do meu ser. Tem a ver com esse cotidiano de pequenas e grandes coisas em relação às quais a gente faz decisões. E tanto mais quanto a gente decida de acordo com a mente de Cristo, que pode ser absorvida por nós pela prática de obediência do mandamento do amor no Evangelho, mais eu ganho sinapses da mente de Cristo em mim. E mais simples e mais fácil será a decorrência desse exemplo. E o último princípio que ele anuncia no verso 20 é o princípio da reciprocidade para quem faz. Vocês viram o que eu vos fiz? Aí ele diz, assim também façais vós. Assim também façam vocês o que eu fiz. Eu disse no primeiro dia que é essencial que a gente lave os pés uns dos outros, porque não há ninguém que ande pela estrada, do caminho, da existência, do cotidiano, e não suje pelo menos os pés. Por mais limpos que a gente se mantenha ou a gente esteja, a gente suja os pés todo dia na caminhada. É por isso que a gente precisa se ajudar, a gente precisa ser recíproco, a gente precisa ser misericordioso, solidário, atencioso, cuidadoso. Me dá teu pé, deixa eu lavar, e deixa eu cuidar. E ter esses interesses aparentemente pequenos, que são lindos, essenciais, fundamentais e que são os que constroem o fundamento daquilo que cotidianamente se transforma em prática de amor. Não é feito de grandes coisas, é de todo dia, das pequenas coisas de todo dia, onde o amor é lido, é visto, é percebido, é escrito, é sentido e é aprendido, porque ele é praticado. Agora, o terceiro princípio que Jesus ensina, está aí, como eu disse a vocês, para quem quiser ler no verso 20, que é um texto bonito, com o qual Jesus conclui dizendo que se a gente é assim, e se a gente vê o que ele fez por nós, e a gente aprende a partir do que ele fez por nós, e pratica o que ele fez por nós, no irmão, no próximo, no outro, seja o outro quem seja. E o critério religioso nem passa perto disso do ponto de vista do Evangelho de Jesus. Aí eu entro no reino da reciprocidade espiritual, conforme está escrito aí, se você quiser ler do verso 20. Quando Jesus diz, olha, vivam assim e fiquem sabendo do seguinte, que quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem recebe aquele a quem eu envio, a mim me recebe. Aí, de repente, do nada, eu faço e passo a fazer parte do reino da reciprocidade espiritual sublime. Jesus disse, o Pai me enviou, quem me recebe, recebe o meu Pai. Quem acolhe a minha palavra, acolhe a palavra do meu Pai. Quem me ama, ama o meu Pai. Quem dá razão aos meus princípios de amor, verdade, justiça
inclusividade, misericórdia, dá razão ao meu Pai. E tem, e faz, e realiza acolhimento total do meu Pai em mim. Do mesmo modo, vocês, a quem eu envio, dizendo, compreendeis o que eu vos fiz, assim também vós, bem-aventurados sois, se praticardes essas coisas, está escrito aí na sequência. E assim como quem me recebe, recebe o meu Pai, daí para frente, quem receber vocês, me recebe também. Se vocês forem esses que não fazem acepção de pessoas, que não têm pudicícias quanto a lavar os pés uns dos outros, que não digam, eu não vou fazer isso não, porque esse aqui não merece que eu lave os pés dele, porque ele bem sabe por onde ele andou, onde botou esses pés. E agora vem aqui, querendo ajuda. Jesus diz, olha, ou vocês começam por aí, ou vocês não vão a lugar nenhum. Porque o que vocês estão querendo só vai se consumar se vocês começarem lavando os pés uns dos outros. Porque ninguém precisa de ajuda senão aqueles que estão no movimento do cotidiano humano, onde os pés sujam sim, sujam mesmo. E vocês não estão aqui para se julgarem, nem para fazerem qualquer trabalho de pedicure na unha, no dedo, nos calos de ninguém, só lava. E ao fazerem isso, vocês vão aprender o que eu estou fazendo em vocês e como eu que podia falar de todas as porcarias pregadas nos pés de vocês, dos germes, das bactérias, das infestações de tudo. Não digo nada, só lavo, trago alívio e bem-estar. Porque pés lavados dão outra sensação de ser e de estar. Façam isso com os outros. E já que vocês compreenderam como eu sou e quem eu sou e como eu ajo e como eu faço com vocês, façam isso com os outros. E se vocês fizerem isso com os outros, bem-aventurados vocês são, porque vocês estão praticando o que eu mandei, vocês me viram e eu dei o exemplo para que assim como eu vos fiz, assim como eu fiz com vocês, vocês façam com os outros. E eu quero que Ele limpe os meus pés todos os dias. E quero aprender com isso a limpar os teus, com a mesma descrição, graça, bondade, misericórdia, sem acusação, sem juízo, sem malignidade em relação a de onde você esteja vindo ou para onde você esteja indo. Assim como eu vos fiz, é assim que deveis fazer uns aos outros. E aí surge esse princípio da reciprocidade. Se vocês fizerem assim, vai acontecer a mesma coisa que acontece entre mim e meu Pai. Quem me recebe, recebe a Ele. E o que vai acontecer se vocês praticarem o que eu estou ensinando, dando exemplo para vocês fazerem sem titubeio, sem tergiversação, sem fuga, sem evasão, sem desculpas. Porque não há desculpas. Se vocês praticarem com amor, com bondade, com graça, com o mesmo espírito com o qual eu pratico em vocês, vocês passarão a ser Cristos de Deus na vida do próximo. Assim como aquele que me acolhe, acolhe ao meu Pai, assim também aqueles que acolherem a vocês me acolherão. E não tem nada mais maravilhoso na vida do que você aprender esse princípio e viver por meio dele.
Aí começa a acontecer o inesperado. Eu vou já terminar, porque as crianças ali já estão me dizendo que passou da hora. Começa a ver milagre para todo lado, quando você começa a viver assim, fazendo como ele fez. Não precisa discursar, gritar, mandar recado, fazer propaganda e marketing, usar qualquer que seja o artifício chamativo de atenção. Ao contrário, isso vibra de você, isso viaja sozinho. Quem te ouve, quem ouve a tua energia, quem vê o brilho dos teus olhos, quem vê a tua atitude, o teu modo de ser, já vai entendendo, para além da linguagem oral, verbal, falada ou gestual, eles vão também entendendo tua vibração, tua energia, teu brilho, tuas múltiplas formas de comunicação. E Deus vai falando e vai chegando e vai despertando. E você começa a ser procurado sem saber por quê. Começa a ser beneficiado pelo benefício que você precisava, mas não estava nem buscando. Começa a ser achado por aqueles que não sabiam de ti. Porque existe uma conspiração nesse ambiente da reciprocidade. Eu sou recíproco para com Deus em Cristo. E o mundo, as pessoas que são gente boa de Deus na terra, começam a ser recíprocas para comigo, sem saberem que a reciprocidade que estão praticando é aquela misteriosa que eles não podem negar, porque eles sentem que tem procedência divina na sua vida. Mas isso só vai ser real se eu pegar o exemplo e se eu praticar o exemplo e se eu viver o exemplo, amando os meus no mundo até o fim, e até o fim não desistindo de amar. Não arranjando desculpa para não amar. O pretexto para não encarnar o exemplo. Em nome de Jesus, foi isso que você veio ouvir hoje aqui. Simples, né? Nenhum trovão, nenhum remoto, nenhuma pulação, não caí no chão rolando, não virei os olhos, não fiz absolutamente nada, mas o que eu te disse é palavra da vida, que limpa, que purifica, que traz saúde à mente, ao espírito, ao coração, que corrige, conserta e cura a vida. Para quem quer, muda tudo. Para quem não quer, eu fui lá, fiquei esperando fogos de artifício, fiquei esperando que ele enviasse um fecho de laser espiritual na minha testa. Não aconteceu nada disso, só é o amor, é o amor. E, infelizmente, é só o amor que eu tenho a compartilhar com você. Mas, para quem quiser, essa simplicidade muda a vida. Faz a gente se tornar outro tipo de pessoa. Entra primeiro no coração. Gera um constrangimento sublime em nós, que acaba esmagando a nossa mente, os nossos pensamentos, trazendo ressignificação para as nossas interpretações e uma nova disposição de viver e novas realidades e paradigmas para existirmos e decidirmos em favor do que a gente quer chamar de vida em nós, segundo Jesus. Vamos ficar em pé, todos nós. Agora, preste atenção no que foi dito, porque não vai ter nenhum canhão de luz para impressionar você e nenhuma indução à hipnose, à sugestão, ao arrepio ou qualquer outra coisa. Ou foi o que te entrou no coração e na mente, com que você assentiu em amor, em verdade, e no teu coração surgiu o testemunho que disse:
Esta palavra é palavra de Deus. Se você teve esse testemunho, agarre isso para você. E não esqueça disso nunca mais na vida. Vai dar fruto perene e eterno na sua existência. Foi o que me trouxe até o dia de hoje aqui, nesses 50 anos, e é o que vai me levar até o final da minha vida, porque esse é o único caminho no qual eu quero andar. Senhor Jesus, eu te imploro que essa palavra tão simples, tão singela, tão meiga, tão infantil, tão descomplicada, tão fácil de entender, tão acessível, tenha entrado no coração de todo mundo aqui, que ninguém tenha se bloqueado, se fechado, se distraído, arranjado pretextos de evasão, de negação ou de fuga, mas que ao contrário, que eles tenham, que todos nós tenhamos nos apropriado dos significados para vivermos, praticarmos, experimentarmos e nos bem-aventurarmos pela prática deles na nossa vida. É o que eu te imploro, de todo o meu coração, em favor de todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém. É o amor. É o amor. Compreendeis o que eu vos fiz? Pegue e cante. Tenha calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva, e uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor. Desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva, e uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Que o amor lança fora o medo, refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais